Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro e hoje eu quero mostrar para vocês um conceito muito importante em gerenciamento de projetos, que é o conceito de caminho crítico. Então, o que é caminho crítico? O caminho crítico é aquele caminho formado pelas atividades críticas do meu projeto. Ah, muito bem, professor, só que isso não ajudou muito. Então vamos ter que definir primeiro o que é uma atividade crítica no meu projeto. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de cronograma que eu já criei, né? Só para ter uma ideia de, num cronograma como esse, como a gente identificaria as atividades do caminho crítico. Nós temos aqui, por exemplo, a atividade Task A, atividade A. Se a gente olhar essa atividade e você verificar como ela está conectada com a atividade B, você vai perceber que não existe uma folga entre a atividade A e a atividade B. Ou seja, se eu atrasar a minha atividade A, esse atraso vai empurrar o início da atividade B. E é provável que essa atividade também termine mais tarde. E esse atraso se propague até o final do projeto. Então vamos lá. Se a atividade A atrasar, empurra a atividade B, que empurra a atividade E, que empurra a atividade M, que empurra o prazo final do meu projeto. Logo, nós diríamos que todas essas atividades aqui, atividade A, atividade B, atividade E e atividade M, são atividades críticas, ou seja, elas formam o caminho crítico do meu projeto. Alguém talvez esteja pensando assim, professor, mas parece que eu tenho uma folga aqui, ó, entre a atividade A e a atividade B, eu tenho esses 2 dias. Só que se você olhar no cronograma, coincide com um sábado, que é Saturday, né, em inglês, o meu projeto está em inglês, então tenho Saturday e Sunday, que é o final de semana, considerando dias não úteis para o meu projeto. É claro, eu posso mudar o meu calendário e dizer que o fim de semana também é um dia útil para mim. E, nesse caso, eu teria, de fato, esses 2 dias para trabalhar. Mas do jeito que está no cronograma padrão do projeto, o fim de semana não é considerado dia útil para o projeto. Portanto, se aqui eu terminar na sexta-feira, eu só vou iniciar a atividade B na segunda-feira. E eu não tenho nenhum tipo de folga aqui. Logo, essas atividades que eu marquei aqui, a A, a B, a E e a M, são atividades críticas, são atividades do caminho crítico. E as outras atividades, professor, elas são? Vamos ver. A atividade C, por exemplo. Se eu considerar da atividade C para a atividade D, eu vou perceber que não existe nenhuma folga. Então, se o Peter aqui, né, o exemplo, o recurso da atividade C, terminar mais tarde essa atividade dele, o John só vai poder iniciar mais tarde também a atividade dele. Mas elas não são críticas por quê? Porque depois da atividade do John, eu tenho toda essa folga aqui, ó. Notem que para eu fazer a atividade E, eu preciso da atividade B e da atividade D. Como a atividade B vai demorar todo esse tempo para ser feita, então mesmo que eu atrase um pouco essa atividade do John aqui, ó, vamos supor que venha para cá, né? Atrase alguns dias, ainda assim isso não vai afetar o prazo de início da atividade E. Isso aí também não vai se propagar para o meu projeto e não deve atrasar o projeto. Então, apesar da atividade C para a atividade D não ter nenhuma folga, como a gente pode perceber aqui, da atividade D para E, eu tenho uma boa quantidade de folga. Isso pode absorver eventuais atrasos do meu projeto. Vamos analisar então essas 3 aqui, ó. Mesma coisa, né? Da F para G e para H, entre elas eu não tenho folga visível. Mas da H até a M, que é quando ela realmente vai ser necessária, eu tenho uma grande folga aqui, ó. Então, é claro, eu posso atrasar essas 3 tarefas e ainda assim não atrasar o prazo final do meu projeto, porque eu tenho essa grande quantidade de folga que eu posso utilizar. Por que eu tenho essa folga? Novamente, para fazer a tarefa M, eu preciso ter terminado antes a tarefa E. E também preciso da tarefa H. Então, mesmo que essas 3 tarefas atrasem, a F, a G e a H, e eu acabe caindo aqui, como eu dependo da tarefa E para poder fazer a M, isso aí não vai alterar em nada o prazo final do meu projeto. Mais um braço do cronograma que a gente pode analisar. Aqui eu tenho as tarefas I, J, K e L. Entre as 4 não existe folga, mas aqui novamente eu tenho uma pequena folga entre a tarefa L e a tarefa M. Como para fazer a tarefa M eu preciso ter terminado antes as tarefas E, H e L, e a E é a tarefa crítica, então eu tenho uma folga aqui também.
É claro, essa folga não é muito grande, né? As tarefas não são críticas, mas são quase críticas. Se eu atrasar um pouco as tarefas aqui, vai chegar um momento que eu vou consumir toda a minha folga e esse atraso vai se propagar e vai acabar empurrando o meu projeto. Então, as tarefas que não são críticas no momento, isso pode mudar de acordo com a dinâmica do meu projeto. Eu tenho que estar sempre acompanhando, né? Ok, existe uma maneira automática de identificar as tarefas críticas. Eu vou mostrar aqui as ferramentas do Project e na opção Format ou formatação, né? Em português, você tem os Critical Tasks, as tarefas críticas. Eu vou clicar aqui, ó, e note como o Project automaticamente marcou para a gente quais são as tarefas que são críticas no nosso projeto, né? Que são justamente essas 4 tarefas aqui que a gente identificou. Se eu tirar essa marcação aqui, ele automaticamente volta à cor normal. Então, o Project ele identifica para nós facilmente quais são as tarefas críticas de um projeto. Uma curiosidade aqui, vocês devem estar notando que existem algumas tarefas, na verdade a maior parte delas, que tem esse indicador aqui de uma pessoa aparecendo em vermelho ao lado da tarefa. O que significa isso? Isso significa que nós temos recursos superalocados. O que é um recurso superalocado? O recurso que está trabalhando em mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Isso não é necessariamente uma coisa impossível. Eu poderia ter um recurso, por exemplo, trabalhando 50% do tempo numa tarefa e 50% em outra tarefa, e se eu fizesse dessa maneira, ele não ficaria superalocado. Estou usando a metade do tempo dele para cada tarefa. Por exemplo, o período da manhã, ele trabalha numa tarefa, e o período da tarde, no expediente dele, ele trabalha em outra tarefa. Isso não é impossível e não seria superalocação. Apesar, na minha opinião, de não ser uma situação ideal, não é recomendável. É uma questão de multitarefa, isso a gente vai falar mais adiante quando conversar sobre corrente crítica. Mas não é uma situação impossível. Agora, por que ele está indicando então superalocação? Porque o Project está entendendo, da maneira como está aqui o projeto, que o John, por exemplo, na tarefa A, está 100% do tempo alocado nessa tarefa A. Mas também ele está 100% do tempo dele alocado na tarefa D. Então, notem, nesses 3 dias aqui, ó, o John está em 2 tarefas ao mesmo tempo. Se é 100% do tempo dele, então ele está trabalhando 200% do período normal dele nesse projeto. Ou seja, se era para trabalhar 8 horas por dia, ele está trabalhando 16 horas por dia nesses 3 dias. Ou seja, não é uma coisa realista, né? Da mesma maneira que o Peter, ó, ele está na tarefa C, mas também está na tarefa F. Olha só, o Peter está em 2 tarefas ao mesmo tempo, trabalhando 16 horas por dia. Coitadinho do Peter, né? Aqui nós temos também a tarefa H. Vamos ver quem que está na tarefa H. É o John. E por que ele está superalocado? Porque ele também está na tarefa K. Ou seja, a gente vai ter que resolver essas superalocações, porque esse gráfico nosso, esse cronograma, ele não é muito realista. Do jeito que está, dificilmente a gente conseguiria cumprir os prazos da maneira como estão aqui. Na próxima lição vamos falar sobre isso e vamos já introduzir para vocês o conceito de corrente crítica. Então até lá, pessoal, um abraço.